São 10 da noite. Você está deitado, não está doente, não está estressado, mas o corpo está pesado, a cabeça está apagada, e o último impulso espontâneo que você sentiu foi há quanto tempo? Você para e pensa: o remédio está na gaveta. Ele resolve o que precisa resolver. Mas essa outra coisa, esse fogo, esse acender sem motivo, esse sumiu junto com muita coisa depois dos 55 e você foi aceitando. O que quase ninguém te disse é que a tadalafila e a testosterona conversam. E essa conversa tem um lado que a bula não menciona, que a consulta de 5 minutos não cobriu, e que pode explicar por que o remédio resolve uma coisa, enquanto, em certas condições de uso, outra vai na direção contrária. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo por baixo. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que os homens que tomam medicação crônica raramente recebem informação sobre como essa medicação interage com a biologia cotidiana, especialmente com a biologia hormonal, depois dos 55. O remédio foi prescrito, está funcionando para o que foi prescrito, e a história termina ali. O que acontece com o restante do sistema raramente entra na conversa. O que vou te mostrar hoje são 3 mecanismos. 3 formas em que a tadalafila e a testosterona interagem de maneiras que a prescrição não cobre. E no final, o que você pode fazer de concreto com esse conhecimento. Vamos começar pelo funcionamento básico, porque sem entender a base, os 3 mecanismos não fazem sentido completo. Pensa na tadalafila como um encanador que chega para destupir um cano específico. Ele abre a passagem, o fluxo funciona, o serviço foi feito. Mas ele não construiu a pressão da água, só liberou o caminho para ela circular. A tadalafila pertence a uma classe de medicamentos chamados inibidores de PDE5, fosfodiesterase tipo 5. O que isso significa na prática? Ela bloqueia uma enzima que normalmente interrompe um sinal de relaxamento nas paredes dos vasos sanguíneos. Com essa enzima bloqueada, os vasos se dilatam, o fluxo aumenta e a ereção se torna possível mesmo quando a sinalização natural estava insuficiente. O que esse mecanismo não faz? Ele não produz testosterona. Não estimula o eixo que manda sinal para os testículos funcionarem. A tadalafila atua na circulação. A testosterona é produzida em outro departamento, por outro sistema. Mas esses 2 sistemas falam entre si, e a conversa entre eles tem consequências que a maioria dos homens nunca foi informada. Se você tem um amigo ou familiar acima de 55 que usa tadalafila com frequência e nunca recebeu essa informação, manda esse vídeo para ele agora, antes de continuar assistindo. Não porque é urgente, porque é exatamente o tipo de conversa que a consulta de rotina não cobre, e ele merece ter essa informação tanto quanto você. Agora, os 3 mecanismos. O primeiro é o que eu chamo de o deslocamento silencioso. Aqui está o ponto que a maioria dos homens não sabe. A tadalafila, em si, não suprime a testosterona diretamente. Isso é importante. Não é o comprimido o vilão da história. O que pesquisas indicam é uma relação mais sutil. A tadalafila melhora a função erétil independentemente do nível de testosterona. Isso é positivo no curto prazo. O homem percebe resultado mesmo sem hormônio adequado. Mas esse resultado visível pode mascarar um quadro de queda hormonal progressiva. O homem continua usando o remédio, continua tendo resultado funcional, e ninguém investiga se a testosterona está caindo porque o sintoma principal está coberto. Estudos sobre inibidores de PDE5 em homens acima de 55 sugerem que parte desse grupo apresenta níveis de testosterona abaixo do ideal, sem que o sintoma erétil sinalize isso diretamente. O remédio resolve a superfície. O substrato hormonal segue se degradando. Traduzindo para o que você sente, o corpo que não tem testosterona suficiente cansa mais, recupera menos, perde músculo mais rápido, perde disposição mental, perde iniciativa. A ereção pode estar funcionando. O resto do organismo, não. E esse é só o primeiro mecanismo.
O segundo age num nível que você não consegue observar diretamente, mas que determina o quanto de testosterona o seu corpo consegue realmente usar, e é justamente por ser invisível que ele faz mais estrago. O segundo mecanismo é o que eu chamo de a gaiola hormonal. Existe uma proteína no sangue chamada SHBG, globulina de ligação aos hormônios sexuais. Ela se liga à testosterona e a deixa presa, indisponível para as células usarem. Quando o SHBG está alto, você pode ter testosterona total dentro do intervalo de referência nos seus exames e, mesmo assim, apresentar todos os sintomas de deficiência hormonal. Porque o que importa não é quanto testosterona existe no sangue, é quanto está livre para agir. Por que isso importa no contexto da tadalafila? O uso contínuo de inibidores de PDE5 em homens acima de 55 ocorre num momento em que o SHBG já tende a subir com a idade. Isso é um processo fisiológico normal. O que pesquisas recentes investigam é se a combinação de queda natural de testosterona, elevação de SHBG relacionada à idade e uso regular de tadalafila cria um cenário em que a testosterona livre, a única que o corpo consegue usar, fica especialmente comprometida. O exame que a maioria dos médicos pede mede testosterona total. O exame que frequentemente falta é o de testosterona livre ou biodisponível. Muitos homens recebem está tudo normal, porque o total está na faixa, mas a fração ativa pode estar no fundo do intervalo, e é nesse fundo que vivem os sintomas. Você já ouviu falar em SHBG antes? Provavelmente não. Esse mecanismo não aparece na consulta de rotina, e é exatamente por isso que tantos homens saem com exames normais e sintomas reais que ninguém consegue explicar. Agora, antes de continuar para o terceiro mecanismo, que é o mais silencioso dos três e o que mais surpreende os homens que chegam ao meu consultório, preciso de uma pausa. Entender esses mecanismos é o primeiro passo, mas entender sem saber o que fazer com esse conhecimento é como ter o mapa e não conseguir sair do lugar. O protocolo Bianca existe para dar exatamente esse próximo passo. Os 10 capítulos traduzem o que você está aprendendo aqui em ações concretas para cada dia da semana, incluindo um capítulo inteiro dedicado à relação entre SHBG, testosterona livre e os ajustes alimentares que pesquisas associam à redução dessa proteína em homens acima de 55. Vem com guia alimentar e diário de acompanhamento semanal para você medir a diferença com os próprios olhos. Eu deixei o link na descrição. Se quiser dar uma olhada agora, o vídeo continua aqui quando você voltar, porque o terceiro mecanismo é o que vai fechar o quadro inteiro. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando aos mecanismos, o terceiro é o que ninguém explica na hora da prescrição, e é comportamental, por isso é o mais difícil de identificar. O terceiro mecanismo é o que eu chamo de o contrato não assinado. Quando o homem começa a usar tadalafila com frequência, o impulso espontâneo, aquele que surgia sem planejamento, sem contexto, sem comprimido, perde espaço para um padrão de antecipação. O corpo aprende que o impulso vem depois do comprimido. Antes, não vem. Pesquisas sobre inibidores de PDE5 e comportamento sexual sugerem que o uso regular pode, em alguns homens, reduzir a confiança na resposta espontânea do organismo, o que retroalimenta a dependência do medicamento, mesmo quando os níveis hormonais permitiriam algum grau de função natural. O que isso tem a ver com testosterona? A testosterona responde a estímulos de comportamento, de ativação, de desejo. O que pesquisas indicam é que a atrofia do impulso espontâneo, mesmo quando é um padrão aprendido, não uma limitação biológica, pode manter o eixo hormonal num estado de baixa estimulação. O corpo não usa o que não é chamado a usar.
Se a tadalafila se torna o único gatilho, o sistema que precisa de estímulo regular para manter sua função começa a operar abaixo do seu potencial. Não porque o remédio suprimiu a testosterona diretamente, mas porque o padrão de uso criou um ambiente em que o eixo hormonal não recebe os estímulos de que precisa. Isso não é culpa do remédio. Não é culpa do homem. É uma consequência de longo prazo que raramente é explicada na hora da prescrição. Agora, o que a ciência diz sobre tudo isso? Estudos clínicos sobre inibidores de PDE5 em homens com hipogonadismo leve a moderado indicam que a tadalafila pode melhorar marcadores de disfunção erétil, mesmo sem normalizar a testosterona, confirmando que os dois sistemas atuam em paralelo, não em substituição mútua. Algumas pesquisas sugerem que a melhora da função vascular pode, indiretamente, favorecer a produção hormonal em certos homens. Outras indicam que o uso isolado, sem atenção ao perfil hormonal, não reverte os sintomas sistêmicos de baixa testosterona, o cansaço, a perda muscular, a queda de ânimo. O que a ciência ainda não tem consenso: se o uso regular em homens com testosterona normal causa algum impacto hormonal mensurável ao longo do tempo. O que é consistente é a recomendação: avaliar o perfil hormonal completo antes e durante o uso contínuo, e não assumir que a função erétil preservada significa saúde hormonal preservada. Agora, o que fazer de concreto com tudo isso? Primeiro, não interrompa a tadalafila por conta própria. Não é disso que estou falando. Interromper sem orientação médica pode trazer riscos reais para quem tem as condições que motivaram a prescrição. O que estou dizendo é diferente. Exija a avaliação hormonal completa junto com o acompanhamento do uso. Peça ao seu médico testosterona total e testosterona livre, os dois. A diferença entre eles conta a história da SHBG. Peça também LH e FSH. Esses hormônios mostram se o sinal que o cérebro manda para os testículos está chegando adequadamente. E peça reavaliação periódica do perfil hormonal completo a cada 6 meses, não só do que o remédio resolve. No dia a dia, sem exame, você pode monitorar 4 coisas. Qualidade do sono. Você acorda descansado ou ainda pesado? Iniciativa matinal. Você levanta com vontade de fazer algo ou precisa de esforço mental para sair da cama? Disposição fora do contexto sexual. O corpo tem energia própria ou só quando ativado por estímulo externo? E recuperação muscular. Depois de um esforço físico moderado, você se recupera em 24 horas ou o cansaço fica? Quando 3 ou mais desses estão comprometidos, é hora de investigar, independentemente de o remédio estar funcionando para o que foi prescrito. Agora, lembra do Antônio que eu mencionei no começo? Antônio tem 61 anos, é militar reformado, mora em Goiânia, passou 35 anos com uma disciplina de corpo que poucos têm. Quando o médico prescreveu tadalafila de uso regular aos 59, aceitou sem questionar muito. O que começou a notar, quase um ano depois, não era o que o remédio fazia, era o que o resto do corpo deixou de fazer. O treino que antes terminava com disposição passou a terminar com uma fadiga que durava o dia todo. A decisão que antes vinha rápida passou a viver numa neblina de postergação, e o impulso espontâneo tinha sumido quase completamente. Ele não associou nada disso à tadalafila. Por que associaria? O remédio estava funcionando. Chamava tudo de coisa da idade. Antônio voltou ao consultório com o painel hormonal completo. A testosterona total estava dentro do intervalo de referência, o que teria encerrado a investigação numa consulta padrão, mas a testosterona livre estava no fundo do intervalo. O SHBG estava acima do esperado para a faixa etária. O LH estava levemente elevado, o cérebro mandando sinal, o sistema respondendo abaixo do potencial. Nada disso apareceu na primeira prescrição, nada disso estava
estava na bula. O que mudou para Antônio não foi interromper o remédio, foi adicionar o contexto que faltava. Ajustes no protocolo alimentar com foco em nutrientes que pesquisas associam ao suporte do eixo hormonal, regularização do treino com ênfase em resistência, que é o estímulo fisiológico mais consistente para a testosterona, e acompanhamento trimestral dos marcadores. 12 semanas depois, Antônio descreveu o que mudou assim. Voltou a acordar com disposição antes de precisar de qualquer motivo para ter disposição. Para quem conhece o que a baixa testosterona faz com o estado de alerta matinal, essa frase diz tudo. A tadalafila continua na gaveta, mas agora Antônio sabe o que o corpo precisa além dela. A história dele não começou com um diagnóstico, começou com uma pergunta que ele não sabia que precisava fazer. Hoje, você tem essa pergunta e sabe onde levá-la. Me conta nos comentários. Você usa tadalafila ou conhece alguém que usa e alguma vez alguém explicou o impacto hormonal do uso contínuo? Eu quero ler cada resposta, porque essa é exatamente a conversa que precisa acontecer mais. E você entende o mecanismo agora. Não só o sintoma, a causa. Não só a gaiola hormonal e o SHBG que prende a testosterona. Mas o que fazer com esse conhecimento a partir de amanhã? O protocolo Bianca foi desenvolvido para exatamente isso. Os 10 capítulos traduzem os 3 mecanismos que você aprendeu hoje em ações práticas para cada dia, com um capítulo dedicado especificamente à testosterona livre, ao SHBG e aos ajustes concretos que pesquisas associam à diferença real nos marcadores. O homem que age com essa informação é diferente do que chegou aqui. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição. Eu deixei lá para facilitar. Não é a idade, é informação. E agora você tem ela. Sou a doutora Bianca Rangel. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, informe-se e lembre-se. O que você sabe hoje pode mudar o que sente amanhã. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.